organizar, quitar dívidas, planilha financeira, ferramentas para poder não entrar em novas dívidas. Gente, o princípio do desfrute, desfrutar do seu trabalho, isso e muito mais você vai ver nessa aula. Se a escola não te ensinou, se os seus pais não te ensinaram, se a igreja não te ensinou, eu te ensino. Meu nome é Valdinete e sou financista cristã, educadora financeira baseada em princípios cristãos. E nossa aula de hoje a gente vai falar sobre dívidas, né? Na aula de hoje vamos falar sobre dívidas, como organizar essas dívidas, a diferença de dívidas e despesa. E também vou trazer aqui várias ferramentas práticas que, se você colocar em prática, você vai ter resultado. Você vai quitar suas dívidas, você vai ter uma despesa mensal equilibrada e, além de tudo, o mais importante, você vai usufruir, desfrutar do seu salário. Ser feliz com aquilo que você ganha e saber usar isso também, porque isso é dom do Senhor. Gente, nossa aula de hoje, como eu já falei para vocês, vamos falar sobre dívidas. E dentro dessa aula, eu quero abordar algumas questões com vocês. A princípio, eu quero mostrar para vocês o que é dívida. Porque às vezes as pessoas, elas confundem a diferença de dívida com despesa. Despesas também são dívidas, mas as dívidas, elas são um todo. As dívidas, ela é um todo. Vou explicar para vocês vão me compreender a diferença de dívida para despesa. Vamos lá. A dívida... Ai, gente, coçando as costas. A dívida... Oi, gente. A dívida, vamos lá. A dívida, ela é um compromisso para o futuro. Ou seja, todo financiamento, todo cartão de crédito, conta que você faz com promessa de pagamento futuro é uma dívida. Ah, comprei um guarda-roupa em X parcelas, 10 parcelas. É uma dívida. Qual é a dívida? É o valor mensal? Não, o valor mensal é a despesa. A dívida é o valor todo. Você vai pegar, vamos colocar aí um guarda-roupa de R$1.000, né? Um exemplo, tá, pessoal? Pega um guarda-roupa de R$1.000 e divide em 10 vezes. Vai ser 10 vezes de 100. 10 vezes de 100. Mas qual é a sua dívida? É 100? Não. 100 é o que você vai pagar no mês. Isso é a despesa mensal. Sua dívida é de R$1.000. Por exemplo, se você financiou um carro e você paga aí uma parcela de 1.000, 1.000 e pouquinho. Qual é a sua dívida? É 1.000 e pouco? Não. Sua dívida é o valor do carro. E à medida que você vai quitando essa dívida, você vai pagando as mensalidades, essa dívida vai diminuindo. Entendeu? Então, a dívida é o valor todo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque preciso de um choque de realidade, para que você comece a controlar a tua vida, né? Você precisa direcionar a sua vida, você precisa dirigir. Deus te deu o princípio do domínio. O Senhor nos deu as nossas atitudes, a nossa vida, para que a gente reja essa vida, né? Então, nós precisamos ter domínio das áreas da nossa vida. Nós precisamos dominar. E a área financeira é uma dessas áreas que nós precisamos ter um domínio sobre ela. Porque tem pessoas que vivem ao léu, né? O vento sopra para qualquer lugar e a pessoa vai para qualquer lugar louca, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não tem domínio, não tem consciência de como é que está a sua vida. E hoje nós vamos fazer trabalhos, né? Vamos trazer ferramentas para que você possa trabalhar, trazer consciência e eliminar essas dívidas o mais rápido possível. Vamos lá. O primeiro passo que você precisa fazer, e agora, eu vou deixar aqui um exemplo. Você vai pegar as suas dívidas e vai anotar uma por uma. Você vai anotar essas dívidas da maior para a menor. Tá me entendendo? Você vai anotar essas dívidas da maior para a menor. Arruma um caderninho aí. Eu vou disponibilizar depois, se não tiver aqui no link aqui do YouTube, por exemplo, se você tiver no YouTube, ou então na plataforma de cursos, eu vou deixar um link para você. Se não estiver esse link aqui, você vai entrar no grupo do WhatsApp da turma e você vai
adquirir, porque eu vou disponibilizar lá dentro essa ferramenta, tá bom? Então, eu vou deixar uma planilha para você colocar as suas dívidas, para você colocar as suas receitas, que são o dinheiro que entra, né? O dinheiro que você ganha. E vou deixar também com as suas despesas. Por quê? Você precisa ter uma noção de quanto entra. Eu acredito que quanto entra, quase todo mundo tem esse domínio. As pessoas não têm domínio de quanto sai ou então quanto estão endividadas. Entende isso? Então, vamos trazer consciência, né? Porque às vezes você só paga aquele X valor ali e acha que você não está devendo. Mas você tem um valor muito maior em financiamentos, por exemplo, cartão de crédito, um monte de coisa. Que as suas dívidas, na verdade, é a soma daquilo tudo. Não é só o valor mensal que você paga, mas é a soma daquilo tudo. E você precisa trazer consciência para isso e entender quanto é que eu devo. Até que ponto eu estou endividado. Até quando eu vou permanecer escravo? A palavra do Senhor diz isso. Que aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. E financiamento, cartão de crédito, são empréstimos. E você se torna escravo do banco, você se torna escravo da credenciadora, você se torna escravo. Por quê? Você vai ter que trabalhar certinho para todo mês pagar aquela dívida. Você não vai ser livre enquanto você não quitar aquilo. Então, trazendo isso para a consciência, você precisa saber o quanto escravo você é, o quanto você deve. Vamos entender isso aqui? Você vai fazer uma planilha aí agora, né? Se você não tiver, eu vou deixar um modelinho aqui, ou então você entra lá e pega essa planilha. Você vai jogar as suas dívidas, as mais caras, né? Financiamento de carro, financiamento de casa, começa pela mais cara. E vai colocando uma a uma, da mais cara até a mais em conta. Quando chegar embaixo, vai ter o valor. Na planilha, ele soma por si mesmo. Mas se você não tiver na planilha, estiver fazendo um caderninho, igual eu vou deixar o exemplo aqui, no final você soma e coloca lá o valor total que você deve hoje. Trazer consciência. Primeira tarefa nossa hoje é essa, tá bom? Você vai assistir essa aula e você vai reassistir. Você vai assistir ela e anotar o que precisa ser feito e depois você vai reassisti-la para poder começar a colocar em prática, tá bom? Ou então já assiste anotando, porque aí fica mais fácil. Anota tudo isso aí, tudo que você deve. Dívidas, coloca o nomezinho aí em cima, dívidas, e vai colocando da maior para a menor. Val, aqui eu vou levar mais tempo para pagar? Não, a maior. Não importa se ela é uma dívida maior, mas que você vai pagar em menos tempo, do que uma dívida menor. Não, é para colocar a dívida maior. Sua dívida maior é 100 mil, você vai colocar 100 mil. Qual a sua dívida, segunda dívida maior? 80 mil, 80 mil. Vai colocando assim, da maior para menor, tá bom? Aqui nós estamos fazendo uma organização de dívidas. Organizou suas dívidas? Beleza. Agora, soma tudo. Caiu na real? Quanto você está devendo? Chora não, tá? Calma, chora não. É isso mesmo. Precisa desse choque de realidade. Quanto você está endividado? Quanto você está escravo? Essa é a palavra. Vamos entender. Depois que fizemos essa organização de dívidas, pessoal, nós vamos também anotar a nossa organização mensal. Aqui agora, de despesas. Essa dívida é o quanto eu devo. Mensalmente eu vou pagar uma parcela, então é uma despesa mensal. Agora, uma outra folhinha para despesa. Aqui na folhinha de dívidas, você trouxe a consciência quanto você deve. Agora vamos na folhinha da despesa. O que é que você paga mensalmente? E na folhinha das despesas, nós temos uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Uma ordem de importância. O que é mais importante? Qual é o meu compromisso mais sagrado? E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. Na planilhinha aí de despesa, no seu caderninho a respeito de despesa mensal, você vai colocar a sua primeira despesa. No meu caso, eu sou cristã. E eu entendo que o dízimo e as ofertas é uma ordem do Senhor. Né? Eu não sei sua religião, não me importa. Eu estou falando para cristãos, tá? Então, para o cristão, o dízimo precisa ser devolvido. Só que
eu trabalho com o ministério, então vocês vão compreender que o dízimo em si não é todo lugar que se deve devolver, tem que ter muita cautela, a forma correta de devolver. Se você quiser saber mais sobre isso, me chama que eu te envio. Mas, a princípio o dízimo ele é para quê? Para sustentar aqueles que pregam a palavra, ou aqueles que trabalham no ministério de cura, né, que é ensinando, educando as pessoas a se cuidarem, a se curarem, e juntamente com a pregação da palavra. Foi esse o ministério de Jesus. Pregar a palavra e curar os cativos e enfermos. Então, o dízimo ele é voltado para o evangelho. Esse é o papel do dízimo. E nós, como financistas do reino dos céus, né, o Senhor, mordomos do Senhor, devemos também ter como prioridade a ordem evangélica. Então, no meu caso, na minha ordem de prioridade é dízimos e ofertas. Depois, qual a segunda ordem de prioridade? Tá, aqui eu vou falar para quem tem dívida e para quem não tem dívida. Para quem tem dívidas e quem não tem, dízimo e oferta. Se você é cristão, pronto. Prioridade número 1 da listinha, dízimo e oferta, tá? Dízimo e oferta não é para passar em cartão de crédito depois que já quitou todas essas coisas, não é resto, é primeiro. Dízimo e oferta é primeiro, ok? Entende isso? Isso é um princípio bíblico, gente. Isso é o princípio que te desenvolve a confiança no Senhor, a fé no prover do Senhor. Depois disso, eu quero dividir em duas classes. A classe que está endividada e a classe que não está endividada. Bom, vamos começar com a classe que está endividada. A classe que estiver endividada... Não, a classe que não está endividada. A classe que não está endividada, que não tem dívidas para pagar, qual é a sua próxima obrigação, né? Qual é a sua próxima obrigação, sua próxima dívida? Para quem você deve? Não se assuste, você mesmo. O seu principal, você deve a si mesmo. Você trabalhou, você precisa se pagar. Tem gente que trabalha dia após dia, noite após noite e não desfruta do seu salário. Não desfruta. É para investir nisso, é para investir naquilo, é para aquilo outro, mas ela mesma não desfruta. Então, e aqui eu quero falar para vocês de Bíblia e de ciência. Nós precisamos nos sentir recompensados. E aqui é para a classe que não está endividada, tá? Para a classe que não está endividada. Para a classe que não está endividada, você vai pegar um valorzinho, não sei quanto, um valor simbólico, mas um valor para você. É o seu desfrute, é o seu deleite. Não sei, é para você. Ah, Val, o que eu vou fazer com esse valorzinho? Não sei. Compra um livro. Algo que você queria muito ir no salão, arrumar o cabelo, dar uma hidratada no cabelo. Pega esse valorzinho, vai no salão, dá uma hidratada no cabelo. Ah, mas não pode gastar dinheiro à toa. Gente, não é à toa, é um investimento em você, na sua autoestima. Dá uma arrumada aí pro seu marido. Se você é homem, sai para poder descansar, relaxar um pouco, fazer um hobby, sei lá. Compra uma bicicleta, não sei, algo que faz bem para você. Ah, Val, eu já tem muito tempo, eu gosto de X comida e tem muito tempo que eu não como essa comida e tal. Então você trabalha e não desfruta. Vai lá, tira esse valorzinho mensal para você se pagar, para você falar assim, eu mereço, eu trabalhei. Eu sou merecedor. Eu preciso desfrutar, nem que seja um pouco disso. Porque senão, pessoal, você vai cansar de trabalhar. Você vai ver cansado, desanimado, por mais alto que seja o seu salário, você não vai se sentir satisfeito, vai começar a murmurar, reclamar, ficar depressivo, para baixo. E quando você se recompensa com aquele valorzinho ali, você entende que é do seu trabalho. Você vai começar a trabalhar com mais alegria. Você, inclusive, vai se tornar mais produtivo para realizar os seus sonhos. Porque tem gente que acha que se guardar tudo, se colocar tudo no investimento, vai ser melhor. Não. Você vai, inclusive, produzir mais se você usufruir. Então, tira um valorzinho, simbólico que seja, e use ele para você, sabe? Compra uma roupa nova, se você estiver precisando de uma roupa nova. Eu, por exemplo, eu não como mais chocolate, por exemplo. Mas
Às vezes eu sinto vontade de comer um docinho. Eu vou lá e vou comprar uma tâmara. Tâmara não é barata, tâmara é cara. Não quer dizer que eu vou viver comendo tâmaras, mas eu posso me presentear, me pagar, porque eu trabalho, eu mereço. E eu vou lá e compro uma tâmarazinha para mim comer. É uma forma de eu me pagar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso aqui é ciência, isso aqui é como o nosso cérebro funciona. Se você não quiser trabalhar desanimado, vai ter que ser assim. Primeiro, para quem? Para Deus, né? Devolva para ele aquilo que é dele, seja grato em ofertas também, mas se pague também. Você é devedor a Deus e a ti mesmo. Você entende? Você é devedor a Deus e a ti mesmo. Então se pague também, seja justo com você. Não sei que tanto você vai tirar, mas tira um valorzinho, mesmo que simbólico, para poder investir em seu bem-estar. Você está me compreendendo? Para você. Não é para o outro, é para você. Entendeu? Então, faça isso. Você vai trabalhar muito mais satisfeito. Agora, não sei o que. Ô, Paulo, mas isso... Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que não fica feliz em fazer algo que tanto queria? Sabe? Tem gente que sente culpa. Tem gente que se sente culpado em ir ali e se presentear. Isso não é errado, gente. Tá lá na palavra do Senhor, Eclesiastes 3:13, que diz assim, ó: e descobri também que a própria condição de comer e beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, se você vai lá e desfruta das recompensas do seu trabalho, é presente do Senhor. Ó, a palavra de Deus lá em Eclesiastes, quando você pega Eclesiastes 3 ali, você vai ver o tempo todo falando de vaidade. Aquele que compra casas e faz isso, faz aquilo, vaidade. Não sei o que, embaixo do sol descobri que é o que? Vaidade. Não sei o que, vaidade. O que? Vaidade. Lá tem uma lista de coisas que é considerado vaidade. Mas chega um momento que lá diz assim, no 3:13, Eclesiastes 3:13, que diz assim: vi também, agora ele vem o outro lado, que aqueles que trabalham e usufruem, desfrutam do seu trabalho, é um presente de Deus. E aí eu te pergunto, você tem desfrutado do seu trabalho? Você tem tido esse presente de Deus? Porque Deus quer que você desfrute do seu trabalho. Mas como desfrutar do trabalho? Bebendo cachaça? Não. A cervejinha no final de semana? Não. Sabe, eu vou desfrutar do meu trabalho agora, eu vou para uma festa? Não. Isso não é desfrute, tá, gente? Isso não é desfrute. O que é desfrutar do seu trabalho? Desfrutar do seu trabalho é você investir na sua saúde, no seu bem-estar, no seu relacionamento, naquilo que você precisa. Isso é desfrute. Então, desfrute. Não é pecado desfrutar, tá bom? Então, vamos para o próximo passo. Primeiro, devolve a Deus o que é de Deus. E agora o seu que é seu, né? Você agora vai se pagar. Se pagou? Beleza, vamos para as próximas listas. O que é mais importante para você aí? Moradia, talvez você pague aluguel. Comida, aí você coloca lá. Todas as suas despesas mensais você coloque. E coloque nessa ordem, nessa prioridade, tá? A gente precisa colocar em ordem prioritária. E para aqueles que estão agora endividados, gente, para quem está endividado e precisa sair socorro das dívidas, sair logo das dívidas, infelizmente, enquanto não quitar aquelas dívidazinhas, né? Eu não falo de dívida de longos anos, mas porque quem tem dívida de longos anos, mas está ali equilibrado, pode sim também se pagar. Mas aquele que está literalmente quebrado, não vai ter como se pagar. Vai ter que quitar as dívidas primeiro. Primeiro quita as dívidas, depois usufrui, depois desfruta. Por quê? Porque você tem que sair dessa condição. Inclusive, uma das nossas próximas aulas será como quitar dívidas grandes de longo prazo em um prazo menor. Financiamentos, cartão de crédito, tudo isso vou ensinar para vocês ganharem o máximo de desconto, como é que os bancos funcionam, para vocês poderem colocar isso em prática também. Mas hoje nós vamos falar de dívida. Vamos lá. Depois nós falamos de quitação de financiamentos mais longos. Mas, gente, você vai fazer isso. Fazendo isso, você vai pagar mensalmente suas coisas. Se você é uma pessoa que está lascada,
endividada, você vai quitar suas dívidas. Você não pode ser mau caráter. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, entre pagar, te pagar e ir pra praia, adivinha onde eu estou? Aí tá lá, a cara maçada lá na praia, de cara pra cima, curtindo a praia e tá vendo pros outros. Você acha que uma pessoa dessa vai ser abençoada? Não vai. É uma pessoa que vive dando calote, roubando do outro e quer ser, Senhor, abençoa a minha vida. Como é que o Senhor vai abençoar a sua vida se você está vivendo de dar calote nos outros, se você está vivendo de falta de compromisso, falta de responsabilidade? Você primeiro precisa cumprir o seu compromisso com as pessoas, sim, com as pessoas. Se você precisava daquela determinada coisa, a pessoa também precisava do dinheiro. E aí você acha que você vai crescer dando tombo nos outros, comprando e não pagando, ou então comprando e pagando quando bem entende? Não, não funciona assim. Com Deus não é assim, tá, gente? E se você é cristão, você não pode se prestar esse papel. Então, se você está endividado, essa questão do se pagar vai ficar para depois que você quitar as dívidas, tá? Aí você faz sua viagem, você compra seu livro, aí você sai pro seu jantar, não sei. Você se paga de alguma forma, mas depois você quitar suas dívidas, tá bom? Então, esses são os princípios da dívida, que nós precisamos pagar, desfazer delas. E eu vou deixar inclusive aqui também uma planilha para vocês. Essa planilha vai ser uma planilha mais básica. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e amiga aqui do curso. E ela falou, Val, você não tem aquelas planilhas? Eu falei, tenho. Só que eu preciso dar uma ajeitada nessas planilhas. E vou disponibilizar elas para vocês. Mas eu vou disponibilizar elas para vocês na medida que a gente for crescendo aqui no curso. Eu vou colocando uma planilhazinha mais básica e você vai aprendendo a organizar até a gente chegar numa planilha top. Aquela planilha anual, toda bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por etapas para a gente poder acompanhar essa organização da nossa vida, tá? Por quê, gente? Porque nós precisamos fazer essas questõezinhas. Precisamos cuidar da nossa área financeira, porque é uma área que afeta as outras áreas. Vocês entendem isso? A pessoa endividada, ela entra muitas vezes em deprê, ansiedade. Pessoa endividada, a dívida, ela leva a crimes, a fraudes. A dívida leva a tanta dor de cabeça que você não tem noção. E a dívida recorrente, se você não para de fazer dívida recorrentemente, se você não para se organizar, isso começa a fazer parte do seu caráter. Um caráter maculado pela dívida, escravizado para os bancos, né? Porque você pega X valor e paga XY valor bem maior. Então, vamos organizar a vida, né? Colocar o nosso caráter assim mais semelhante ao de Jesus, porque essa é uma área também que deforma o caráter de muitos, tá? Então, vamos ajustar essa área financeira e começando pelas dívidas. Na aula anterior, nós falamos sobre como evitar desperdício. Inclusive, alguns alunos do curso entrou em contato comigo e algumas pessoas já me mostraram que fizeram um exercício, cortaram os desperdícios. Não é cortar o essencial, é cortar desperdício. Cortaram os desperdícios e viram que conseguem economizar anualmente aí 5 mil, 10 mil, 15 mil. Imagina isso em 2, 3, 4, 5 anos, gente. É 50 mil em 5 anos. Você entende? É muito dinheiro, talvez para alguns não é, mas é dinheiro. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ser servos bons e fiéis, nós devemos evitar o desperdício. Na aula anterior eu fiquei muito feliz, alguns fizeram um exercício, mandaram aqui e já mostraram que já tiveram retorno, já começaram a economizar, evitando o desperdício. E hoje nós vamos colocando os princípios que vocês aprenderam aqui, vocês também vão conseguir ter uma real situação, uma noção da sua real situação, quitar suas dívidas de forma mais rápida, voltar a ter o controle e o domínio da sua vida na área financeira e também passar
usufruir, a desfrutar do seu trabalho. Ao fazer isso, você vai desfrutar do seu trabalho. E para finalizar, pessoal, eu quero falar com vocês como vocês vão fazer para vocês se policiarem. A palavra é essa, vocês vão se policiar para não cair novamente em dívidas, tá? Porque às vezes a gente tá no piloto automático. Passa um cartão aqui, passa um cartão ali, tal. Não, depois eu vejo, depois eu resolvo. E vai fazendo. Quando você menos percebe, você está endividado, chega o mês, você recebe no início do mês, chega no meio do mês, você já não tem nada, já está desesperado por conta do mês que vem. Por quê? Porque vive nesse piloto automático. E eu tenho uma ferramenta que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que são perguntas conscientes e inteligentes, que sempre que você for fazer uma nova dívida, você vai recorrer a essa ferramenta. Recorrendo a essa ferramenta, você vai evitar cair novamente em dívidas. Entende? Você vai evitar cair novamente em dívidas e você vai se manter focado em ter um controle financeiro, em ter uma vida financeira melhor, em ter um caráter mais limpo nessa área, onde as pessoas podem olhar e falar assim: fulano talvez não tenha o melhor carro, mas fulano tem caráter, fulano tem nome. Por quê? Porque é uma pessoa honesta, não fica comprando fiado, paga o que deve. Porque, gente, às vezes as pessoas falam assim: eu não vou tomar o nome de Cristo em vão, o nome de cristão, né? Nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Mas quantos de nós temos tomado o nome de Deus em vão? Como, Val? Nessa área. Sabe? O cristão, ele é regido por princípios. Princípio da honestidade, da organização, sabe? Da lealdade, do respeito. O cristão, ele deve ter essa vida ajustada, adequada. Mas quando você, como cristão, faz dívidas, não é fiel em pagar essas dívidas, não cumpre prazos. Quando você é um cristão, que você tem uma vida financeira bagunçada, dá calote, às vezes mesmo sem querer. Não é sua intenção dar calote, mas às vezes você dá calote porque você não tem a área financeira organizada. Aí você entra numa dívida e chega no final do mês, você, eita, não vou conseguir pagar essa dívida. Cara, você tá tomando o nome de Deus em vão. Sim, isso é tomar o nome de Deus em vão. Nome de cristão em vão. Você diz que é cristão, mas os princípios do cristianismo não estão enraizados na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vai falar: fulano se diz cristão, se veste como cristão e até fala que é cristão, mas você já viu, vive endividado. Fulano lá diz que é o cristão, mas nem me paga. Tá devendo, mas nunca me pagou. Tá com nome sujo. Tá com nome sujo. Já parou para imaginar essa palavra? Nome sujo? Quando você está com nome sujo, o seu caráter está sujo. As pessoas não conseguem te olhar e ter credibilidade em você. Então, essa é uma área que a gente precisa adequar. Tem um livro, eu acho que é Fundamentos do Lar Cristão, que diz que ter dívidas revela os defeitos do nosso caráter. Pessoal, então, vamos prestar atenção nisso aqui e vamos usar essa ferramenta, tá bom? Antes de usar essa ferramenta, eu tenho uma dica para dar para vocês. Saiam do Instagram. A não ser que o Instagram seja uma ferramenta de trabalho seu, saia do Instagram. O Instagram, as redes sociais, principalmente o Instagram, é uma rede social de fachada, falsidade. Sério. O Instagram, você vai ver pessoas postando uma vida maravilhosa, feliz, na praia, casamento perfeito, mas no fundo não é aquilo. E você vive de comparação. Geralmente as pessoas que entram em dívidas, elas vivem de comparação. Elas não se contentam com um carro mais simples. Por quê? Porque o carro da irmã, da mãe, do fulano, do ciclano é um carro melhor. Então tem vergonha. Tem pessoas que vivem de viagem em viagem. Aí o outro vê o bonitão lá na viagem, vai querer o quê? Viajar e postar também. Então, querendo ou não querendo, influencia. Nós tem um livro chamado Ciência do Bom Viver. Nesse livro diz muito bem que nós precisamos tomar cuidado com a influência de pessoas e ambientes. Tá? Pessoas e ambientes podem te influenciar, sim.
Ei, troca de carro. Não, mas nem precisa. Não, ó, fulano trocou de carro, vou trocar também. Tem pessoas que vivem nessa competição velada. E isso leva muitos à dívida. Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi pessoas falar assim, ó, fulano, mas fulana tá viajando. Eita, eles viajam todo ano, quase todo mês. E a vida deles é muito boa. Aí começa aquela comparação. Aí você olha pro seu marido, ou o seu marido olha pra esposa e fala, a gente não viaja, não sei o quê, e começa a falar coisa. E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco fulano e a fulana se separam. Ai, mas não tava viajando o tempo todo? Então, gente, é uma rede social de fachada. Saia desse tipo de rede para poder evitar a comparação. Ah, mas isso não me afeta, eu não comparo. Então você está indo contra a ciência, você está indo inclusive contra a Bíblia, porque a palavra de Deus diz sim, que o ambiente e as pessoas nos influenciam de forma inconsciente, imperceptivelmente. Exatamente isso. Então, assim, fuja desse tipo de rede social, né? Eu lembrei de um caso aqui. Eu tinha um primo, tenho. A gente fez uma viagem. E ele não é uma pessoa que gosta de bebida, tá? Ele não gosta de bebida, ele não gosta. Ele fala assim, não, velho, eu bebo assim porque às vezes eu saio com os meninos gostam de beber. E aí ele acaba bebendo por influência, entende o poder da influência? Aí certa vez nós viajamos, juntamos os primos, né, todo mundo assim, e foi viajar. Naquele período eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas nós fomos viajar. E aí, ele comprou uma latinha de cerveja, das mais caras, e ele falou assim, eu não gosto de cerveja. Eu falei, você vai tomar cerveja? Porque o restante do grupo, ninguém tomava cerveja, só ele tomava, mas ele nem gostava de tomar. Só que ele queria mostrar para os amigos dele que ele estava na praia, que ele estava bem, que ele estava... Entende? Aí o que ele fez? Ele comprou uma única latinha de cerveja e todos os dias ele pegava essa latinha de cerveja, enchia de água e tirava foto para postar no Instagram. Gente, é sério isso. E aí foi onde veio aquela questão. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que ele estava sendo moldado pela influência dos amigos. E ele também estava querendo influenciar. Mostrar que tinha uma vida perfeita, que estava bebendo uma cerveja, por exemplo, e na verdade ele nem gostava de cerveja, mas ele estava influenciando pessoas. Ele queria postar para as pessoas verem, a vida de fulano é maravilhosa. E a esposa dele falava, assim, não toma não e tal. E ele nem gostava de tomar, de beber, entende? Então, a rede social é muita mentira, gente. Toma cuidado com rede social, tá? Se você está num momento de crise, num momento de dívidas, evite rede social. Comece a procurar o YouTube, conhecimento de qualidade, livros com conhecimento de qualidade, para que você possa crescer e sair dessa condição, sair dessa bolha, tá? Pessoal, então, vamos para outra ferramenta. A próxima ferramenta que nós vamos usar para finalizar nossa aula é uma ferramenta de precaução, tá? Para você não cair em dívidas. Outra coisa, eu quero voltar um pouquinho aqui a fita. Sabe o que nós vamos fazer? Além de se pagar, se você é homem, e você que mantém o seu lar, tá? E não tá endividado, além de se pagar, pague também sua esposa, tá? Pague também sua esposa. Ela merece. É sério isso. Tira um valorzinho ali mensal e dê para sua esposa. Ela precisa também se sentir merecedora. Por mais que ela não trabalhe fora, ela trabalha em casa e é um trabalho muito desgastante. Ela também precisa se cuidar um pouquinho, ela também tem suas vontades, seus desejos. E a palavra do Senhor também nos incentiva a isso. Sabe, aquela mulher que não trabalha fora, que não tem uma independência financeira, né? Que ela receba do marido. Que esse marido tire um valorzinho ali mensal e dê para ela e deixe ela gastar com o que ela quiser. Sabe? Desde que não fira o princípio. Deixe ela gastar com o que ela quiser. Tira um valorzinho mensal e dá para sua esposa. Se você é homem, está me escutando. Você vai ter uma mulher mais feliz. Você vai ter um lar mais feliz. Você vai ter mais harmonia no seu lar, uma esposa se sentindo merecedora, recompensada, é sério isso. Tira um valorzinho para você e tira para ela também, tá bom?
Outra coisa, agora podemos dar, né? Isso era muito importante, eu precisava muito falar isso com vocês. E eu já ia passando sem falar, mas lembrei, graças a Deus. Então, falamos da planilha, falamos de entender como está meu nível de dívida, falamos sobre as despesas mensais e os níveis de prioridade dessas despesas. Falamos também sobre redes sociais, né? Sobre o princípio do desfrute. E agora nós vamos falar, ainda em torno de Bíblia, de uma ferramenta que eu vou chamar ela de QPPA. O que é isso? QPPA. Essa ferramenta, eu vou disponibilizar ela também aqui no curso, para você, mas ela você pode fazer mentalmente, tá? Mas é bom você tê-la. Toda vez que você quiser ou pensar em comprar algo, você vai fazer essas 4 perguntas, que é essa ferramenta QPPA. Vamos fazer essas 4 perguntas. Quero? Ok, sim, quero muito. Né? Vamos supor, quero trocar de carro. Tá, vamos lá. Quero trocar de carro. Um exemplo, tá, gente? Quero? Sim, quero muito. Primeira resposta, sim. É a próxima. Posso? Posso, até tenho condições, sim. Preciso? Não. Agora? Não. Gente, dentro dessas 4 perguntas, todas precisam dar sim. Se uma delas der não, não compre. Por exemplo, computador. Preciso de um computador? Não, quero um computador? Quero. Preciso de um computador? Preciso. Posso? Posso. Tenho condições de comprar. Agora, porque eu preciso para ontem. Então, vou comprar esse computador. Eu quero, eu preciso, eu posso e para agora. Então, se uma dessas respostinhas der não, esquece. Não vai comprar. Por exemplo, eu quero muito... para quem gosta de fazer festa de aniversário, por exemplo. Quero fazer uma festa de aniversário. Eu não sou muito a favor de festa de aniversário. Sou a favor do culto de ação de graças, né? Mas vamos lá. Festa de aniversário. Quero. Preciso? Preciso, ia me ajudar. Mas posso? Não posso. É pra agora? É pra agora, porque meu aniversário, por exemplo, é daqui 2 dias. Tem um não. Esquece. Se dentro dessa ferramenta, dentro dessas 4 perguntas, der um não, esquece. Agora, se der um sim, todas sim, pega. Aí você está liberado para fazer essa nova compra, entende? E dívida, gente, dívida é algo que a gente deve evitar. Tem uma frase que diz assim: evite a dívida como você evitaria a lepra. Nos dias de hoje, né, eu falaria assim, nos dias do corona, lá atrás, evite a dívida como você evitaria o corona. É isso. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, vamos falar sobre financiamento. Se você não tem nada financiado, ainda assim, assista a próxima aula, porque vai te ajudar. E essa aula, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entra lá no grupo, me chama no privado e a gente vai conversando. Espero que você coloque em prática essa ferramenta, porque é como eu sempre falo, se você não praticar, não adianta de nada. Conhecimento sem ação, tolice. A verdadeira sabedoria consiste em saber e praticar ação. Então, haja. E eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque eu já tive 2 empréstimos, né, 2 valores, financiamentos assim caríssimos. E, por exemplo, o um foi tão rápido, sabe? Chegou no último ano, assim, ó, quitou. Então, eu vou ensinar nas próximas aulas, vocês vão ver. Você quitar muito mais rápido algo e economizar dinheiro com isso. E como fazer de forma sábia para que você possa fazer o seu dinheiro sobrar. Para que você possa ver dinheiro no bolso, tá bom? E quanto a essa aula de dívidas, gente, a respeito de dívidas, dê o seu joinha, compartilhe para aqueles que precisam escutar. E
se inscreva nesse curso no canal. Esse curso é gratuito por tempo determinado. Eu sempre falo aqui que ele vai para uma plataforma de cursos pagos. Então, aproveite enquanto é tempo, compartilhe enquanto é tempo. E em breve nós vamos mandar esse grupo, esse curso para uma plataforma paga, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e dê o seu joinha. Beijo, tchau, tchau.